Não foi isso que Jesus fez com os pães e os peixes? Antes do povo sentar, Senhor, graças te dou. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque tudo é pela graça, graças te dou. Hoje vem uma palavra muito forte no meu coração chamada fidelidade. Essa foi a palavra que encheu o meu coração hoje. Fidelidade. E é por isso que eu quero ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 9. Você que está em casa, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, amém? Então a palavra fidelidade veio hoje muito forte no meu coração. E eu estava querendo entender o que Deus estava querendo falar com isso. Quando o pastor Ivan chega e fala de um milagre, porque todo milagre ele é sobrenatural. Às vezes a gente fala redundantemente um milagre sobrenatural. O milagre já é sobrenatural. O milagre é você suspender as leis da natureza para que algo aconteça. Então Deus foi e entrou na vida lá do nosso irmão de um modo poderoso e glorioso. E eu lembro dele quando ele era novo convertido. Tanto ele quanto a esposa dele, magrinho, né? E Deus fez uma obra gloriosa na vida deste casal. E eles estão até hoje aí falando da palavra. Então, eu entendi que Deus queria falar, né? E eu quero ministrar uma palavra na vida de todos nós, nesta noite, sobre a capacidade que Deus tem de nos sustentar em qualquer situação. E quando eu falo em qualquer situação, na situação mais adversa, mais difícil, até quando Deus nos desafia, não naqueles momentos de bonança, naqueles momentos mais duros e difíceis da nossa vida, quando Ele nos desafia a nós confiarmos nele. Porque quando tudo vai bem, quando o nosso espírito está calmo, quando as coisas estão tranquilas, falar de confiar em Deus é até legal, é até joia, né? Até você sente até uma satisfação, você até, poxa, graças a Deus, né? Você, não existe aquele punch, aquela pancada em você. Mas quando você é desafiado a acreditar em Deus na situação mais adversa, há um conflito na sua mente, porque a sua razão entra na hora. E a sua razão, ela soma 1 mais 1 é igual a 2. Ela sempre anda no quadrilátero, ela não foge. Aquele quadrado, ela existe até ali para ela poder te dar o quê? Uma certa segurança. Correto? Um exemplo, estou dirigindo numa pista molhada, chovendo, eu preciso ter os meus 4 pneus o quê? Novos, para me dar segurança. A razão ensina isso, né? A razão ensina o para-brisazinho limpando ali, né? O espelho para você. E a lógica que ensina isso é ótimo, isso é bom. Deus nos ensina isso. Mas tem horas, irmãos, que Deus quer ir além da racionalidade, além da possibilidade humana, além da matemática, além destas coisas naturais que o próprio Deus nos ensinou, mas Ele quer ir além. E Deus quer ir além conosco nesta noite. Deus quer nos dar experiências, porque as experiências são importantes na nossa vida.
A Bíblia diz, se você ler o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, os últimos versículos, intercaladamente, você vai descobrir uma coisa interessante, porque a Bíblia diz, saindo eles, o texto complementando, cooperando o Senhor, e eles pregando, e o texto cooperando com sinais e maravilhas. Por quê? Porque sinais e maravilhas, elas evidenciam aquilo que você está ensinando, aquilo que você está pregando, as pessoas estão vendo, porque isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então tem horas na nossa vida, e são nas horas mais apertadas, mais difíceis, mais complicadas, que Deus então ainda vem e desafia a sua vida. Agora, por que Deus faz isso conosco? Porque Ele sabe, irmãos, que se nós abrirmos uma porta, dermos um amém, tomarmos uma posição, coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Coisas tremendas. Nós vamos sair do natural. George Miller foi um dos homens mais notáveis na história da igreja. Era um homem que tinha uma vida de oração intensa. E ele sustentava orfanatos. E ele pôs no coração dele, eu não vou pedir nada a ninguém. E ele pedia a Deus. Então ele gastava horas orando. Ele tinha um orfanato com muitas crianças. Um dia, pela manhã, ele estava junto com aquelas crianças dentro do orfanato. E quando as crianças chegaram no refeitório, na hora da comida, só tinha em cima da mesa as canequinhas e mais nada. As crianças chegaram e disseram assim. Aí ele mandou as crianças sentarem e falou assim, agradeçam a Deus pelo pão. A criançada olhou um pelo outro assim, mas não tem nada em cima da mesa. Mas se ele mandou, vamos fazer isso. Então eles começaram a agradecer, orar, agradecendo ao Senhor pelo alimento, né, que supostamente estava na mesa. De repente alguém bateu lá na porta. Irmãos, naquela manhã, uma padaria que fazia pães, naturalmente, tinha feito um número grande de pães, mas eles tinham passado do ponto. Então o homem lembrou, mas tem o orfanato do senhor Miller. Quem sabe eles querem esse pão? Então o homem trouxe pão, leite, café e manteiga. E as crianças ficaram maravilhados. Por quê, irmãos? Pela dependência de Deus. Porque Deus havia criado um ambiente onde Ele pudesse operar um milagre. Deus não vai operar milagres onde não existe possibilidades do milagre se apresentar. É por isso que tem hora que você fala assim, Deus, me dá uma experiência contigo. Deus, eu quero ter uma intimidade contigo. Queridos, você vai ter uma experiência com o Rei dos Reis. Você vai ter uma experiência com o Senhor de todas as coisas. Para que o natural tenha uma experiência com o sobrenatural, Deus vai precisar levantar as leis naturais para que você experimente o sobrenatural. Então Deus vai atingir a nossa carne, a nossa natureza, o nosso psique, a nossa estrutura. Deus vai ter que mexer em alguma coisa para que você experimente o que Ele tem de poderoso para mostrar para a nossa vida, para a sua vida. Amém? 1 Reis 17:9. A Bíblia diz que o profeta Elias havia vencido os profetas de Baal. E depois que ele vence os profetas de Baal, Jezabel colocou no Facebook, no Instagram, no TikTok, quem mais?
New Jerusalém, em tudo quanto é que é no breaking news. Jezabel manda perseguir Elias e matá-lo. A Bíblia diz que Elias vai, e depois dele ter algumas experiências que eu vou contar já, Deus fala assim: Elias, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher viúva que te sustente. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai lembrar de poucas mulheres que tinham dinheiro, a maioria não tinha. E é interessante que Deus não falou mais absolutamente nada desta mulher para ele. É como se Deus falasse assim: Pastor Ivan, Deus me deu uma revelação que você vai trabalhar numa empresa lá no Mato Grosso. Aí você chega para mim e fala assim: aí, apóstolo, como é que foi? Essa empresa é grande, é pequena? Eles pagam bem ou não? Lá está tudo certo? Eu falei assim: meu filho, eu não sei. A única coisa que eu sei foi isso que Deus me disse, mais nada. Aí você fala assim: caramba, rapaz, eu vou ter que ir, como diz a turma lá de fora, vou ter que ir nas cegas. Não é isso? Antigamente a gente falava assim: vou ter que ir na cega, cara, sem saber de nada. Depois que a gente se converte, a gente fala assim: vou ter que ir pela fé. Vou ter que dar uma de Abraão, sair da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai e confiar na voz de Deus. Porque Deus não engana ninguém, irmãos. Deus não engana ninguém. Aí Elias não sabia mais nada. A Bíblia então diz que Elias vai, se levanta e vai para Serepta. Mas há uma coisa interessante na vida de Elias, irmãos. O profeta Elias termina o seu ministério, como diz lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Ele termina o seu ministério abrindo o rio Jordão com a capa que ele recebe, né, com a capa, 2 Reis 2:8. A capa que ele tinha, ele bate no Jordão, e o Jordão o quê? Abre. Foi uma coisa sobrenatural, foi o último milagre, né, que Elias fez, foi a última manifestação. Mas tem uma coisa também gloriosa. Antes dele subir aos céus, não é isso? Porque ele foi arrebatado naquele dia. Ele entrou numa carruagem, e a carruagem entrou num redemoinho, o redemoinho, levou ele para a glória. Mas vocês lembram qual foi o primeiro milagre que ele faz na vida? O profeta Elias? O primeiro milagre que ele fez? Não, eu acabei de falar aqui agora. A multiplicação. Vai para uma terra que eu vou te sustentar. Foi o primeiro milagre dele. E é uma coisa interessante. Vocês lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus? O que ele fez? Transformou água em vinho. Vocês lembram qual foi a última manifestação de Jesus aos seus discípulos? Quando ele subiu aos céus. Olha que coisa gloriosa. Olha que paralelo. Elias multiplica. Jesus transforma água em vinho, multiplica aquilo ali. Elias é levado aos céus no redemoinho. Jesus é levado aos céus através, né, do seu Pai. Coisas interessantes na vida deste profeta. Agora vamos ver o cenário que aparece o profeta Elias. A nação de Israel estava cultuando ídolos. Eu estava ouvindo outro dia um rabino falar
que não existe, ele mesmo falando assim, meu amigo, se tem uma nação que quando sai fora da presença de Deus é a pior idólatra do mundo, esta nação de Israel. O próprio judeu falando isso. E aqui estava, quem era a entidade que era adorada naqueles tempos de Elias? Baal, né? A entidade Baal, que às vezes era chamada de Senhor, era uma entidade adorada pelos cananeus, era de origem semita, mas era adorada pelos cananeus, né? Ele liderava um monte de deuses, e Baal era principalmente, isto é importante, o Deus do sol, da chuva, dos trovões, da fertilidade, da agricultura. Olha só, chuva, trovão, tudo que era necessário para que um povo pudesse comer. Aí aparece o profeta Elias e fala assim: quero dizer uma novidade para vocês, durante 3 anos e meio não chove em Israel. O que Elias estava fazendo? Desafiando Baal, desafiando a consciência dos judeus. Será que vocês não lembram o Deus que vocês serviam? Então hoje aqui eu vou desmascarar esse suposto Deus e vou desmascarar vocês. Havia também uma entidade chamada Astarote, que era a esposa de Baal. E esta entidade era adorada, irmãos, no erotismo, no sexo. Tinha uma época do ano em que era a época onde as coisas, havia fertilidade por causa do sol, da chuva, em que casais tinham relações sexuais no campo, porque acreditavam que aquilo ali iria trazer fertilidade às suas vidas e às suas casas. Porque Baal era o Deus da fertilidade. E era uma coisa tão forte, irmãos, que vocês vão ver aqui em 1 Reis, capítulo 11, 33, uma das pessoas mais importantes da Bíblia, sucumbindo. Se você ler o capítulo 12, você vai conhecer, você vai ver a queda de Salomão. Por que Salomão caiu? Porque Salomão desobedeceu um princípio. Olha, não se case com pessoas destas nações, porque elas vão forçar você a adorar os deuses deles. Mas a Bíblia diz que Salomão não ouviu ao Senhor. Um homem que teve mais de 1000 mulheres, mais de 700 esposas, fora as concubinas e etc, etc. E ele sucumbiu. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemós, deus dos Moabitas, Amicom, deus dos filhos de Amão, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos diante do Pai. Deixa eu ler aqui, 1 Reis 11, 33 na minha versão. 1 Reis 11, 33. 1 Reis 11, 33. Porque Salomão, só esqueci de colocar o nome Salomão aí. Porque se você ler o capítulo todo, 11, põe o capítulo 11, versículo 1 de Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Etéias. Meu Deus do céu, que salada! Cada povo com seu Deus. Continua. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarão a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente, perverterão o vosso coração para o quê? Seguir os seus deuses. A estas se uniu
com amor. Vai, continua. E tinha, o que tinha, irmãos? 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o quê? O coração. Continua. Porque que sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus como o coração de Davi, seu pai. Então veja que Salomão então passa a adorar a quem? A Astarote, a Baal. Ele foge da presença de Deus. Deus então entra com um juízo sobre todos eles. Elias, naquele dia, lá no Monte Carmelo, ele estava desafiando todas estas coisas: idolatria, perversidade, imoralidade. Mas acima de tudo ele estava desafiando o Deus que, segundo a teoria deles, era o Deus da fertilidade. Todas as vezes que eles queriam uma excelente colheita, eles buscavam a quem? A Deus ou a Baal? A Baal. Irmãos, aquilo entristecia o coração de Deus, aviltava o coração de Deus. Muitas das vezes acontece conosco, quando nós estamos numa situação difícil, ao invés da gente buscar a Deus, a gente busca outras coisas que não é o Senhor. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, Ele que nos sustenta. Jesus diz: olhem para as aves dos céus, aleluia. Nem Salomão pôde sustentar. Veja os lírios do campo, nem Salomão pôde se embelezar como eles. Vocês valem mais do que os lírios, vocês valem mais do que as aves dos céus. Será que o Deus Todo-Poderoso não pode sustentar as vossas vidas? Então naquele dia o Senhor estava desbancando, irmãos. Então escute o que eu vou dizer para você nesta noite. Tem horas que Deus vai precisar desbancar, cortar a raiz determinadas coisas que nós imaginamos que podem nos sustentar, mas que não promove a glória dele, que faz com que Deus esteja em segundo plano ou em terceiro plano. Tem horas que Deus tem que nos desafiar. Tem hora que Ele tem que mostrar que quem é o Senhor é Ele. Quem é o Senhor é Ele. Como disse o profeta Elias, depois que os profetas de Baal foram destruídos, Elias disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem era Elias? Nós sabemos o significado do seu nome, porém não sabemos da sua genealogia. Quem foi pai, quem foi mãe, ninguém sabe. A Bíblia não traz isso. Seu nome define a sua missão. O que significa o nome Elias? Significa: Jeová é o meu Deus. O nome Elias significa: Jeová é o meu Deus. Então, como qualquer judeu, o nome define aquele que o pai queria para o filho, ou define a sua missão. Qual é a missão de Elias? Mostrar na terra que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Outra coisa interessante, ele se vestia de roupas feitas de pele de animais e usava um cinturão de couro. Lembra quem?
O profeta João Batista, que segundo a Bíblia diz que ele veio no espírito do profeta Elias. Lembra a sua simplicidade. Elias era de Tíbia, dos moradores de Gileade. Ele era um homem da sua época. Era o homem que desafiava os políticos. Era o homem que tinha questões sociais. Elias era o homem de questões religiosas. Elias se tornou o maior vulto, o maior nome da presença de Deus naquela época. Na verdade foi Tisbe. Preste atenção. Na verdade não foi, porque a Bíblia diz Elias de Tisbe. Não foi a cidade que tornou Elias importante. Foi Elias que tornou a cidade que não era absolutamente nada, e você pode procurar nos estudos da Bíblia, ninguém sabe onde foi esta cidade. Foi ele que deu importância a esta cidade. Você já imaginou quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo usada debaixo do poder do Espírito Santo, e o ambiente onde você trabalha, onde você mora, onde você convive, a cidade passa a ser conhecida por causa de você, irmão. Que coisa tremenda! Que coisa gloriosa! Imagine lá, né, a pastora Débora fala assim: meu amigo, olha, acontecem umas coisas interessantes naquele consultório médico lá, porque, rapaz, quem é que trabalha lá? Alguém fala: olha, tem uma funcionária lá que ela trabalha na frente lá, uma secretária, ela é crente, cara. Agora eu já entendi por que as coisas acontecem. Quando o Dedé Santana foi curado, lá em Jacarepaguá, ele estava no hospital, depois que nós fomos embora, eu e o Paulo Ventura, passaram 2 dias, eles começaram a fazer os exames, né, porque ele estava com água na pleura, começaram a fazer exames, aí falaram o seguinte: rapaz, essa máquina aqui está com problema, vamos fazer de novo amanhã. Aí trouxeram outra máquina, aí repetiram os exames, falaram assim: cara, eu não sei o que está acontecendo com as máquinas desse hospital aqui, vamos fazer mais um terceiro exame. Aí o terceiro exame deu negativo. Aí o médico disse assim: rapaz, você não tem nada, você foi curado. O que houve com você? Ele falou assim: doutor, uns pastores vieram aqui e oraram por mim, eu fui curado. Ah, já entendi. De vez em quando aparecem uns pastores aqui, oram por umas pessoas, esse pessoal vai embora. Irmãos, imagina você, a sua casa, seu ambiente ser conhecido por causa da manifestação de Deus na sua vida. Assim foi nesta cidade por causa do profeta Elias. Uma cidade que não tinha valor nenhum na vida de Jesus. Pode alguma coisa boa vir? Da onde? Nazaré. Alguém poderia até falar Nazaré das Farinhas. Uma cidade insignificante. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus faz nos ambientes humildes, nos ambientes simples, para que as pessoas saibam que a glória é de Deus, o poder é de Deus, tudo é para Deus. O que é que Deus queria restaurar na vida da nação de Israel? Deus queria restaurar o verdadeiro culto. Não pode existir um verdadeiro culto, irmãos, se as nossas mentes estão divididas em 2 caminhos, em 2 pensamentos. Se as nossas orações, as nossas devoções estão direcionadas a 2 lugares. Procura apresentar-te a Deus, ou melhor, Romanos capítulo 12. Nossa, eu confundi agora Timóteo com Romanos.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus precisava restaurar o culto verdadeiro. Irmãos, Deus só se manifesta desta maneira, de um modo pleno, nas nossas vidas, quando nós damos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Jesus disse: não andeis o quê? Você sabe o que quer dizer a palavra ansioso? Você sabe, na língua grega, é quando a sua mente está dividida em dois polos, em duas direções, com duas coisas. Quando a gente está assim, irmãos, nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Fala para o teu irmãozinho que está do teu lado aí. Deus está afim, querendo trazer uma bênção que vá sustentar os teus celeiros, mas não conforme a força do teu braço, mas conforme o poder dele. Ah, se eu tomar determinada decisão, será que vai dar certo? E agora, como é que as coisas vão acontecer? Como é que as coisas vão acontecer? Todos nós sofremos disso na vida, irmãos. Todos nós sofremos disso na vida. Todos nós. A provisão de Deus não obedece à lógica, mas tem uma lógica. A provisão de Deus não obedece à minha lógica e à sua lógica, mas tem uma lógica para Deus. Deus sabe por que está fazendo isso. A provisão de Deus não obedece à razão sequencial dos fatos que nós lemos, as possibilidades verdadeiras de uma provisão comum. Se eu plantar alguma coisa da melhor semente, vai nascer a melhor colheita. Mas tem dia que você só tem aquilo ali. Tem dia que só veio às suas mãos aquilo ali. E você diz, pela lógica, eu não terei uma boa colheita. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dobrar meu joelho. Eu vou apresentar diante do Senhor. Eu vou dizer, Deus, a única semente que eu tenho nas minhas mãos aqui não é uma boa semente, porque é a única coisa que eu tenho. Mas eu sei quem tu és. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor criou todas as vias lácteas, todos os planetas, universos, querubins e serafins, os anjos, as estrelas. O Senhor criou todas estas coisas. Senhor, olha para esta semente. O que é esta semente diante de ti? O que são 2 pães e o quê? 5 peixinhos.
aprenda uma palavra nesta noite, que geralmente não é a primeira palavra que nós damos quando nós temos alguma coisa na nossa mão. Sabe qual é a palavra? Alguém sabe aí? Alguém que está em casa me vendo, pode escrever aí. Sabe qual é a palavra que muda, que opera, que abre os céus, que faz com que o milagre aconteça? Não. Qual? Não. Não. Repete. Gratidão. Graças te dou, ó Pai. Não foi isso que Jesus fez com os pães e os peixes? Antes do povo sentar, Senhor, graças te dou. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque tudo é pela graça, graças te dou. Você está dizendo, Deus, muito obrigado pela bênção que o Senhor me deu. Não diga, Senhor, só tenho isso. Graças te dou, Senhor. Irmãos, tem um provérbio aí que é muito certo. O muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. Eu posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia diz que quando Elias foge de Jezabel, Deus o manda ele se retirar, se esconder perto de um ribeiro, na corrente de Querite. Tecnicamente, a torrente daquelas bandas seria um pequeno córrego, que se apresentava com correnteza somente em épocas de chuva. Devia localizar-se em algum lugar deserto, para que Acabe não encontrasse quem? Elias se escondeu no deserto, irmãos. Era um córrego ali, chovia, tinha aquele fio de água. Jezabel jamais poderia imaginar que Elias estava num deserto. Como é que podia achar alguém no deserto? Mas teve um dia que a água acabou. Aí Deus manda os corvos. Hoje existe uma polêmica aí na internet, dizer que a palavra corvo foi uma palavra mal traduzida. Quando os judeus, os 70 sábios judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego chamado a Septuaginta, 72 judeus. Aí traduziram por causa de uma letra. Uma palavra significa corvo, outra palavra significa árabe. Olha interessante, por causa de uma letra. Então as pessoas dizem que não foram os corvos que sustentaram Elias, mas foram os árabes, porque caravanas de árabes passavam por ali e sustentaram Elias. Talvez porque todo mundo veio de um tronco só. Tanto árabes e judeus têm como pai quem? Abraão. Mas eu prefiro acreditar que foram os corvos. O primeiro pássaro que saiu da arca, quando a arca pousou sobre o Ararat, quem foi? Foram os corvos. Então não era tão hábil, tão sujo assim não. Se você ler sobre os corvos na Bíblia, você vai aprender coisa interessante. Porque aquele momento ali era um momento de milagre. Era um momento de coisa sobrenatural. Então Deus vai usar o improvável para trazer o sustento e o mantimento para a sua vida. De onde menos você espera. Elias não esperava que corvos trouxessem a sua comida. Deus vai nos ensinando, irmãos. Deus vai nos ensinando. Eu sempre conto uma experiência. Quando eu dirigi o Evangelho Pleno aqui na Ponte Seca, eu tinha empresários que davam dízimos altíssimos. Como se existe dízimo alto e dízimo baixo, né? Tudo é dízimo. Mas humanamente falando, e tinha pipoqueiro que dava ali seu dízimozinho pequeno.
E eu precisava pagar uma conta, irmão, e a conta era alta. Né? E naqueles dias eu estava tão cansado, eu não ia para a igreja, mas eu pensei, se o irmão for, nossa, ele vai trazer o dia, não vou poder pagar a conta no outro dia, né? Aí fui para o culto. Irmãos, eu vi fulano entrar, eu nunca ansiei tanto para aquele irmão vir ao culto. Sabe o que aconteceu? Ele não foi ao culto. Ele não foi à igreja naquele dia. Ah, irmãos, eu saí dali arrasado, mas eu saí com uma lição que Deus me deu. Uma lição que Deus me deu, irmão. Eu saí envergonhado para casa. Eu acho que eu saí mais envergonhado do que preocupado. No outro dia, aquele irmão ligou para mim: tudo bem que o senhor está em casa? Ontem eu não pude ir ao culto, eu estou levando meu dízimo aí. Tudo bem? Irmãos, Deus de vez em quando vai nos ensinando. Vai nos ensinando. Vai nos ensinando. Fala de novo com o irmãozinho. Você que está em casa, ele pode falar com quem está do seu lado. Deus está. Olha para trás aí, mano. Olha do lado. Deus está querendo, esta noite, operar um milagre de provisão na sua vida. Você que está em casa aí, sentadinho nesse sofá, nesta noite Deus está dizendo: se você confiar na palavra e obedecer o que a palavra ensina, Ele está disposto, está querendo liberar uma provisão para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Aí o texto que a gente leu: na hora que o ribeiro secou, os corvos foram embora, e Deus falou o seguinte: Elias, não vou te deixar sozinho não. Faz o seguinte: levanta e vai para Serepta, que é de Sidom. Lá tem uma viúva que vai te sustentar. Como eu disse no início da mensagem, foi só isso que Deus disse, mais nada. Se ela era alta, baixa, gorda, magra, se tinha dinheiro ou não, se era de uma família, falou mais nada. Eu disse, meu Deus do céu. Mas ele foi entendendo o que, irmãos? Deus me sustentou no ribeiro, aleluia. Deus me sustentou com os corvos, glória a Deus. Deus vai me sustentar mais uma vez. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, irmãozinho? Você pode lembrar hoje à noite, de quantas vezes no pretérito, no passado, Ele sustentou a sua vida. Como é que Ele não vai sustentar agora? Deus vai, irmãos, trazendo experiência sobre experiência sobre experiência. Porque Deus é Deus. Que modo estranho, irmãos, que Deus criou para sustentar um profeta que Ele queria que fosse a boca dele no meio do povo. Imagine, é um negócio assim meio estranho, um homem de Deus, o profeta. Porque hoje você fala o nome apóstolo, profeta, parece que você está falando da nata. Só estão abaixo dos querubins, né? O cara é apóstolo, é profeta, parece que só está abaixo dos querubins, porque o sujeito, ele é
feito de carne, de osso, um ser mortal como qualquer outro, irmão, sente dor, chora, desespero pela própria vida, como aconteceu com Paulo. Mas Deus fala assim: vou te sustentar através de uma mulher. A Bíblia diz que ele vai. A lógica divina é que nunca será por minhas verdades racionais, mas sim por fé em suas intervenções sobrenaturais. O que é que isto cria? Cria dependência. Dependência. Dependência do profeta e da viúva. Porque qual foi a história? Quando ele chega na casa da viúva, irmãos, 3 anos e meio sem chover em Israel, imagine que situação estava. Colheita não tinha nada. Ele chega na cidade e fala assim: mulher, faz um bolo para mim. A mulher disse: ah, meu senhor, eu só tenho um bocado de farinha, um bocado de azeite, vou fazer um pequeno bolo, vou comer, dar ao meu filho, e depois o que a gente vai acontecer? A gente vai morrer. Mas Elias disse: não, faze conforme eu estou dizendo, primeiro faz para mim. Porque eu te digo que se você fizer desse jeito, nunca vai faltar azeite e farinha na tua casa. Pode não chover do lado de fora, mas lado de dentro vai chover todo dia. Pode não ter nada do lado de fora, mas não vai faltar nada na tua casa todos os dias. Não vai. O que foi que ela fez? Tá bom, meu senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. A Bíblia diz que ela fez. 1 Reis 17:14. Lê, coloca aí. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela e o azeite da botija, até o dia. No dia que começar a chover, você vai plantar de novo. Aí você vai fazer a sua parte. Mas enquanto não há como isso acontecer, eu não vou deixar você morrer de fome. Sabe por quê, irmãos? Porque ela aprendeu a obedecer a voz que vem de Deus para as nossas vidas. Isso depende da minha fidelidade no pouco, ou mesmo com pouco. Mateus 25, 22, vê se é isso mesmo, por favor. Lê o anterior. E o seu senhor lhe disse o quê? Bem-estar, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito se colocarei. Essa é a lógica da coisa. É por isso que fé, irmãos, a fé, ela só se manifesta quando ela é exigida. Quando ela é exigida. Isso é para mim e é para você. Você entende isso? É por isso que a fé, ela opera. Quem é pobre, quem é rico, quem é feio, quem é bonito, quem é culto, quem é inculto. Quem mora no palácio, quem mora na choupana. Deus não faz acepção de pessoas na fé. Ah, porque eu sou um cara mais inteligente, então eu vou ter mais fé. Mentira. Porque fé tem a ver com obediência.
entregar a sua vida nas mãos de Deus. Seja quem for, nesta noite, você pastor, profeta, evangelista, mestre, membro de igreja, diácono, adorador, seja quem for nesta noite, o desafio é feito para qualquer um de nós. Não é porque você tem um cargo maior na igreja que Deus vai te aliviar. Pelo contrário, Ele vai exigir mais de você. Então prepare-se, porque Deus não vai enviar o provável para a sua vida. Deus vai enviar o improvável. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, como Deus é tremendo. Eu achava que o negócio vinha de lá, mas veio do outro lado. Irmãos, esse mês, eu tenho sido surpreendido com Deus assim, de coisas assim tão... Eu tenho recebido ofertas que a minha mente, estou falando sério com vocês, nem passava, não tinha nem resquício assim. Eu falo assim, Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é poderoso. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando estas coisas acontecem na minha vida e na sua vida, é para que você entenda o sinal de que Deus não está ausente da sua vida. Pelo contrário, Ele está presente e está observando todas as coisas. Todas as coisas. De coisas pequenas, assim, humanamente, que você recebe. Eu não contava com isso. Eu não contava com esse litro de leite. Eu não contava com esse quilo de café. Eu não contava com essa carne. Eu não contava com esse arroz. Eu estava desesperado, mas veio de quem eu menos imaginava. Para que nós possamos desenvolver uma confiança, irmãos, uma fé diante do Senhor. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Fui moço. Hoje sou mais ou menos velho, né? Que não sou velho ainda, né? Mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Podemos ser igual ao apóstolo Paulo, que tinha um dia que ele estava numa luta, numa prova. Mas Paulo um dia disse, eu aprendi a contentar-me. No dia que não tem nada, glória a Deus. No dia que tem muito, glória a Deus. Porque Paulo disse, eu posso. E talvez a palavra mais correta para traduzir ali, eu posso suportar todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Deus está nesta noite trazendo um consolo e um conforto ao nosso coração. Deus está trazendo uma resposta às suas angústias, às suas orações, ao seu desespero. Aqui eu falei de coisas como comida, pode ser uma providência de uma cura, de uma libertação, de uma salvação, de uma transformação. Seja qual for a porta que você precise e necessite. Seja ela qual for.
O Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. No dia que precisavam pagar um imposto, lá em Jerusalém, o Senhor mandou Pedro ir até o mar. Pedro pesca lá um peixe. Dentro da boca desse peixe tem uma moeda que vai pagar o meu e o seu imposto. Isso chama-se milagre. Milagre, irmãos. Quando você menos espera, você nem imagina como é que as coisas vão acontecer. Isso chama-se milagre. Providência de Deus. Ação de Deus. Mas é o que eu digo, irmãos. Deus vai todos os dias aumentando a temperatura para que a sua fé progrida, para que a sua fé cresça. As lutas não vêm, não é para você desistir, não é para você murmurar, não é para você reclamar, é para você crescer, para você progredir. Deus está estreitando o teu caminho para que você se aproxime mais dele, para que você tenha mais experiências com ele. Deus vai nesta noite liberar. Deus nesta noite vai liberar. Deus nesta noite vai liberar uma provisão. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não, irmão. Isso aqui é teologia da provisão, do cuidado de Deus sobre minha vida e sobre a sua vida. Nesta noite Ele vai dar anjos, ou melhor, ordem aos seus anjos a respeito de todos nós. Ele vai dar uma palavra de comando e portas vão se abrir na direção da nossa vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O manamandara gashuri komanasu. Ananjokeriana mandaga shows. Aleluia. Aleluia. Você é uma bênção, irmãos. Você é uma bênção e você não sabe disso. Não é porque você não tem as coisas que você não seja uma bênção. Naamã estava doente. Quem abriu a porta da bênção para ele foi uma menina, uma criada, uma pessoa que humanamente não era nada, mas ela tinha, aleluia, a bênção de Deus na vida dela, para alguém que humanamente era maior do que ele, mas no reino de Deus ela era maior do que ele. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta noite nós pedimos perdão pelo pecado da incredulidade. Porque muitas das vezes, Pai, nós somos tão incrédulos. Somos tão incrédulos, Senhor,
E está escrito que sem fé é impossível agradar a ti, mas o teu Espírito nesta noite veio ativar esta fé dentro de nós, e a voz de Deus é: confia, porque eu sou fiel. Confia, porque eu sou fiel. Confia, porque eu sou fiel. Ah, meu Senhor, nós nos rendemos à tua voz nesta noite, à tua vontade nesta noite, à tua glória nesta noite. Nós nos rendemos em o nome do teu Filho, Jesus Cristo. E estamos aqui, Senhor, como vasos de barro, para receber a intervenção do Senhor. Deus, eu sei que o inimigo está lá fora, para tentar roubar a semente que foi lançada no coração dos teus filhos nesta noite. Mas eu repreendo em o nome de Jesus. A ave de rapina está lá fora para tentar roubar a semente que foi lançada nesta noite, porque a semente é a tua palavra, meu Deus. E eu repreendo Satanás agora, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa nos vendo, ou algum lugar deste país ou fora deste país. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de ordem nesta noite é provisão. 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 Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Creia nisto, querido. Deus precisava falar todas estas coisas conosco nesta noite. Todas estas coisas. Não tenha medo. Fala para o irmãozinho, não tenha medo. 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 Amém? Amém? Aleluia. Deus está colocando uma palavra aqui, assim, bem interessante no meu coração. Tem ambiente onde você mora, onde você trabalha, com quem você vive. Esses ambientes são abençoados por causa da sua presença lá. E às vezes a gente não sabe disso. E a gente acaba acreditando na voz do diabo. Você não é nada, você não tem nada, você não faz nada. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Preste atenção no que eu estou dizendo, isso aqui é sério. Você é o instrumento, é o canal que Deus usa para abençoar o lugar onde você está. Aleluia. Não se preocupe com duas coisas. Não se preocupe com o que as pessoas pensam
pensam de você. Segundo, não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Você não tem que provar nada para ninguém. Por quê? Você está competindo com alguém? Tem alguém competindo com alguém aqui? Tem alguém? Você está competindo para ser qual é a melhor secretária aqui da cidade? Suzano, você está competindo com alguém, filha? Ô, Carlos, você está competindo para ver qual é o melhor restaurante de comida japonesa? Alguém está? Você está competindo, irmão? O melhor engenheiro aqui da cidade? Não está competindo com ninguém, irmãos. Você tem que provar o que para os outros? Provar nada para ninguém, irmão. Aquieta teu coração, meu Deus do céu, aquieta teu coração. Eu tenho que provar que eu sou o melhor pastor da cidade? Eu sou igual Paulo. Quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu até andava de velocípede quando eu era criança. Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas hoje é Velotrol. Não, Velotrol é uma coisa antiga, é outra coisa aí. Pô. Carrinho, né? Não, hoje em dia é aquelas motinhas que você vai no Carrefour e está vendendo de 5, 6 mil. Você não tem placa, não tem nada. Patinete elétrico. Mas quando eu deixei de fazer as coisas de criança, aí eu cresci. Virei adulto. Maturidade é a palavra de honra. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar. Eu quero orar pelos enfermos. Cubra a sua cabeça. É o maior desafio na minha vida. Eu doente, oro pelos doentes. Mas se eu fosse usar a lógica, eu não faria isso, mas uso a fé. E obedeço a ordem do meu Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua mão que é poderosa sobre os doentes e enfermos, nesta noite é coisa gloriosa, meu Deus. Toda dor, todo mal, toda enfermidade, impossível aos homens, impossível a ti, eu repreendo os mares agora, pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Seja qual for a dor, seja qual for o mal, o que for, eu creio no Deus que eu sirvo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.